Beleza, Emily, como é que tá fazendo aí a tua relação com o estudo durante essas 4 horas que é determinada para fazer? Por exemplo, todos os dias a gente estuda 2 matérias. Dependendo da matéria, eu assisto videoaula. Tem matéria que eu já estudei, então fica meio que cansativo rever novamente o videoaula. Depois eu parto pro exercício e quando sobra tempo, mini simulado. Eu não bato PDF por conta que eu tenho o caderno do aluno impresso, então qualquer coisa que seja relevante, que possa cair em prova, eu pego, puxo uma seta e anoto no caderno do aluno. Normalmente, como é que eu fazia para utilizar o Somais? Eu tinha 1 hora para assistir às aulas, entendeu? Para montar o meu caderno, né? Obviamente que hoje tem o caderno do aluno, mas eu acredito que é sempre legal também, apesar de ter o caderno do aluno, você acompanhar e fazer o seu caderno paralelo a ele, entendeu? Porque assim você vai estar copiando, você vai, obviamente, absorver mais conteúdo. Eu tinha uma grade para aulas, né? Que era à noite. E quando eu ia para a faculdade de manhã, eu fazia a leitura que seria o estudo dirigido, né, o estudo ativo. E na volta para casa eu fazia o estudo da outra disciplina. Então essas 2 disciplinas que eu utilizava, para mim, né, na minha forma, era de estudo dirigido, estudo ativo. Até quando eu conversava com o Diego e tal, o Diego que foi falando mais dessa parte do estudo ativo, né? E aí eu comecei a explicar para a galera o que seria esse tal do estudo dirigido. Esse tempo em relação ao nosso estudo, eu não contava muito para aula, era outra coisa que o Diego tinha conversado comigo. Eu acho melhor criar, desde que se tenha tempo, né, criar uma grade de aulas para você ir acompanhando lá e em relação à outra parte, se tiver um tempo, adicionar o estudo dirigido como um estudo ativo. É você pegar PDF, entendeu? Fazer as questões associadas àquele assunto, o seu próprio caderno ou o caderno do aluno, e vai fazendo a revisão. Eu achei legal porque tu falou assim, porra, algumas disciplinas eu já tô legal, então não assisto às aulas. Beleza, tranquilo, só que aí tem de haver uma manutenção desse conteúdo, você tem que estar olhando o caderno do aluno, tá tranquilo? Beleza, tá fácil, tá ali pronto, você já vai fazendo uma revisão, uma leitura mais dinâmica, mas sempre, aí é como se fosse uma regra do jogo mesmo da aprovação. Sempre que você terminar de estudar determinado assunto, fazer questões. E hoje, você encontra aqui no Sou Mais, né? Tipo, pô, tem aqui os exercícios, obviamente você também já vai visualizar a parte comentada, porque às vezes a gente tá ligado, né? A gente acerta umas questões sem saber que acertou e tal. Pois é, e eu gostava muito da parte dos comentários, porque aí você realmente aprendia, você sabia porque você estava acertando, porque deu merda, e depois pode consolidar aqui para ver um percentual aí em relação ao mini simulado. Se você visualizar que passou dos 80% em relação àquele assunto, já é um bom indicativo de que vai continuar. Mas é mais ou menos nesse sentido, entendeu? De tipo, seguir uma regrinha. Não tem muito aquela parada de, não, tem que ser dessa forma. Mas o que eu acho legal é você fazer uma leitura, associar também o texto de lei em relação àquela disciplina. Por exemplo, de processo penal, inquérito policial, digamos assim. Você vai fazer a leitura ali daquele material, no estudo dirigido, estudo ativo, depois vai fazer a leitura do texto de lei associado àquele assunto, questões, mais questões, e vai para cima. E se tiver um momento específico para a aula, beleza. Se não tiver, pode fazer como você está fazendo, é isso aí. A ideia do estudo é mais você se conhecer e saber que você está progredindo. E quando é que você sabe que está progredindo? O tal do simulado que eu colocava lá nos domingos. O simulado ele não funciona só para você dizer que está bem, ele funciona para saber como é que você está. Retirar dali aquelas informações, estou mal em determinada disciplina, especificamente em determinado assunto. Semana seguinte você já vai ajustar. E é isso aí. E como você falou em relação ao simulado, o percentual de quando indica que você deve progredir ou que você não fixou o assunto. Quando você clica no mini simulado, já vem indicando se você acertou 8 questões, pode prosseguir. Se for menos, entendeu? Então, o Sou Mais 5.0 ele já está bem explicado. Então, é meio difícil a gente ter dúvida em relação à funcionalidade dele, porque, cara, você entra aqui, já te indica o que você deve fazer, já tem a sua grade, qual assunto você deve ir, o edital verticalizado, Então já tem tudo pronto. Sim. Já na sequência. E aí o aluno não vai ter nem dúvidas de como seguir, né? É só ele ter o cronograma dele lá, montar o cronograma dele ou já tem tudo montado? O Sou Mais ele te proporciona um edital individualizado.
meu irmão. Tá aqui para aprovação. Tu tá usando a plataforma para qual carreira? Federal, né? Policial. Para carreiras policiais federais, mas assim, eu quero PRF. Melhor polícia do Brasil, né? Então, assim, quando tu vai utilizar no teu momento de estudo, qual é o processo que tu faz em relação em relação à sequência mesmo, de aula, material, como é que tu faz? Isso aí foi o cronograma que o Evandro fez, né, com a gente. Ele sentou com o pessoal da carreiras policiais e ele montou o nosso cronograma. Ele dividiu em 3, A, B, C e D. Eu fiquei com C, que é, no caso, eu estudo 2 matérias por dia, que é uma básica e uma de direito. Aí, no caso, é português e administrativo, constitucional e matemática. Aí eu faço a aula da básica, assisto as 2 aulas da básica, assisto as 2 aulas de direito e depois faço o exercício das 2 no final. Isso dentro do período de quanto tempo? 4 horas. 4 horas, né? Sim. Então, assim que tu terminar a aula, tu já vai fazer as questões. Tu também faz a leitura dos comentários, como é que tu faz? Isso. É porque a gente faz os exercícios em 2 etapas. Tem só o exercício, que aí são 20 questões por aula, que no caso a gente assiste 2, acaba ficando 40. 40 exercícios, mas aí a gente faz 20 e no final do exercício ele explica como que foi a resolução no final do exercício. Aí depois tem um mini simulado, já no mini simulado não tem explicação. Isso. No caso, você faz o exercício, você corrige o que você errou pra você fazer o mini simulado depois. Mas aí tu tá fazendo a leitura dos comentários também, né, das questões. Isso. Já para saber por que tu tá errando, se tu acertou realmente sabendo. Logo após a aula. Então esse processo ele realmente é muito válido, é que você realmente fixa o conteúdo, né? Que é técnica de fixação. É você estudar determinado conteúdo e ter disponível já as questões referentes àquela aula. Sim. Você não perde muito tempo procurando a questão. Na própria plataforma você já vai numa sequência, né? E o caderno do aluno, em que momento tu faz a utilização? Porque lá tem, entendeu? Sim. Já tem o caderno pronto, que você pode utilizar para revisão inclusive. Como é que tu faz o caderno do aluno eu uso quando eu estou escutando a aula. Eu escuto a aula e vai acompanhando. E vou anotando o caderno do aluno, assim, grifando, que eu acho mais importante, e botando minhas observações, né? Que às vezes a gente decora de um jeito diferente, às vezes tem um macetezinho que só a gente sabe, não tem no caderno. Aí eu vou anotando lá. Aí vamos lá. Revisão. Porque a revisão ela não só é feita para quem já está no nível intermediário, entendeu? Sim. Ela funciona muito mais para quem está iniciando. Então, o que é que eu aconselho fazer? Você pode fazer aquela revisão no final do dia, vou dormir. Aí você pega o seu caderno que você produziu naquele dia, faz uma leitura dinâmica, que era o que eu fazia quando ia dormir. Sim. E nada de questões naquele momento. Ou você pode fazer questões também. E o outro momento que você pode fazer também é no sábado, né? Que é para produção em relação ao que você produziu durante a semana. Mas pegando aí as disciplinas que você realmente tem dificuldade. Diante de todas as disciplinas das carreiras policiais, tem umas ali que você tem um pouco mais de dificuldade, né? Beleza, então matemática já é algo que você deve dar um pouco mais de atenção. Porra, tem 4 horas ou tem mais tempo para fazer, entendeu? Então você tem que valorizar mais essas disciplinas no dia em que você tem que estudar essa disciplina, entendeu? E outro ponto importante, matemática é uma disciplina que já causa muita aversão na cabeça da gente, por questão de educação básica e tal. Então o que é que tu pode fazer? Pegar bem a teoria, só que depois ficar estudando pelos comentários das questões, o desenvolvimento da questão. Porque tu vai ver que a banca, ela segue um padrão nas questões de análise combinatória, teoria dos conjuntos, entendeu? Nos concursos que tem raciocínio lógico. Então é pegar isso aí, em resumo. Tá lá assistindo a aula, questões comentadas, tem de fazer também a leitura do texto de lei e correr para cima. Matemática, como você falou, assim, a teoria parece que tá tudo claro, né? Aí quando você vai pra questão, é onde buga tudo, né? Pronto. É o que eu sinto mais dificuldade. Eu entendo o assunto, só que aí quando eu vou interpretar a questão pra saber como eu vou usar aquilo que eu aprendi, é onde eu sinto mais dificuldade. Então, a interpretação, tu já vai pegar lá na plataforma, no comentário das questões, entendeu? Tu vai abrir lá, eu tenho uma teoria. E aí, esse é o momento. Na prova tu não vai poder fazer isso. Em casa tu vai poder fazer. O que é que tu faz? Tô lá olhando, vejo a teoria, não consegui desenvolver, é o tal do filar mesmo. Vai lá, vê como é que resolve e vai fazendo. Ah, acertei porque eu estava vendo, mas esse é um processo que tu vai repetindo e que depois vai ficar natural. Eu não sabia nada de matemática.
Hoje, se me botar uma questão de raciocínio lógico, eu consigo desenrolar de boa. Tanto é que usando o planejamento que eu tinha lá, ficou tão consolidado aí o conteúdo, as disciplinas, que hoje, se me botar aqui uma questão de raciocínio lógico, eu desenrolo como foi na PF, né? Fechei a parte de raciocínio lógico agora 2021. Então, você fazendo o processo aqui, a dinâmica, como o Evandro passa, seguindo todos os dias, não tem como errar. E qual a dica assim que você dá pra... Eu comecei a estudar agora. Qual que você acha que é o melhor pra quem tá começando assim, não que do zero, mas pouco tempo? Mas em que matemática. Matemática. Como você acha que é o melhor plano de estudo pra quem tá começando agora? Aulas, tá? Por que aula? Porque a aula é um facilitador. Se você tem facilidade com outra disciplina, é caderno do aluno. Sim. Se você tem uma dificuldade em matemática, aula e caderno. E depois resolução de questões olhando o desenvolvimento. E aí, como é que tu tá fazendo aí para conciliar as ferramentas que tu tem aqui no Sou Mais? Fazendo um sacrifício. Principalmente aqui. Aqui eu faço que eu tenho que fazer minhas atividades obrigatórias, incluindo os estudos. Então, quando eu tenho o tempo livre, eu vejo que não tenho o que fazer, eu vou subir, vou estudar, nem que seja 30, 20 minutos. Se eu tiver 20 minutos, eu chego em um exercício, vou ler uma questão que eu errei, releio, leio, até massificar aquilo ali. Porra, o bom, já pegou aqui na parte de português, né? O bom é que eu fazia assim, em relação a essa parte mesmo do português, eu assistia às aulas, né, de morfologia até ficar bem, meu irmão. Pegava aqui, ó, preposição, artigo, para trabalhar como é que funcionava na morfologia e como iria se comportar na sintaxe. Depois que eu bati muito bem a parte de morfologia, aí eu corri para sintaxe. Às vezes a gente tá naquela angústia, naquela agonia para pegar tudo de uma vez, mas em português a dica que eu dou é ficar bem na morfologia, entender o comportamento para sintaxe e depois unir, entendeu? Português, raciocínio lógico e matemático foram as duas disciplinas, e matemática também, né? Foram as disciplinas que eu mais assisti às aulas. Que a aula vai facilitar o conteúdo, entendeu? Mas sempre após a aula é pegar ali o material didático, a teoria. Não tem muito o que fazer não. E logo após, questões e mais questões e questões comentárias. E se falar que o Sou Mais é tão bom que se você não entendeu o que está no vídeo, se você não entendeu o que está no PDF, você ainda tem um livro que você pode ir nele lá também. Pois é. Olhar a informação lá. Fala, e aí, tá estudando há quanto tempo? Pela plataforma ou geral? Geral. Geral, mano, eu tô estudando desde setembro de 2017. Eu tava na faculdade ainda. Beleza, e a plataforma tá utilizando desde quando? Desde que começou a lançar, eu não fazia cursinho, nada, nunca tive contato com nenhuma plataforma. Meu primeiro contato com o curso preparatório e com plataforma de estudo é agora. Tipo assim, então não tem nenhum vício de mexer em plataforma. O meu primeiro contato está sendo justamente agora. Aí, é tudo novo pra mim. Beleza, tu teve alguma dificuldade pra utilizar o Sou Mais? Não, eu não tive dificuldade, até porque pelo que eu vi aqui, ó, nós estamos utilizando uma coisa já bem compilada, um acesso bem específico, que é o 18 em 3. Então, quando eu venho aqui, eu dei uma navegada pelo curso e eu vi que tem material pra caramba. Só que no nosso caso a gente já vem aqui, ó, aulas 18 em 3. Então, essas aulas aqui e as matérias já estão direcionadas para o nosso edital verticalizado, entendeu? Então acaba que eu não divaguei muito na plataforma, porque tem muito conteúdo. O caderno do aluno ele já está preparado para tu fazer tua revisão, entendeu? Enquanto tu, paralelo a isso, não cria o teu também. Porque o legal do caderno do aluno é porque tu tem tudo que tem na aula. Sim. Se tu, por algum motivo tu perdeu algum toque ali na aula, tu vai ao caderno do aluno, mas também vai fazendo o teu juntamente com ele, entendeu? E à medida que tu vai copiando, tu vai aprimorando o teu processo de aprendizado. E aí facilita na absorção de conteúdo. Então, esse caderno, ele é muito bom para tu fazer a revisão. Pode ser à noite? Pode ser, no momento que tu vai estudar. Tira uma horinha. A revisão não é reestudar tudo. É revisar de forma dinâmica os pontos que tu realmente tem dificuldade. 1 hora antes de dormir, na moral, tu vai dormir e fica muito ali no celular e tal, é um bocado de tempo que você vai perdendo, entendeu? Se tu substitui já com a plataforma, porque aqui tá a plataforma, tudo pronto para tu. Abre ali, vai fazer uma leitura, beleza, agora eu vou tranquilamente dormir. E no final de semana tu vai fazer a revisão de tudo que tu produziu. Essa é a ideia. E em relação
a fora da plataforma, porque eu tô ligado que o Sou Mais não é somente a plataforma. Tu tá utilizando a caixa também que do Sou Mais? E vem muito livro de resolução de questões e muito livro, por exemplo, em que eu já utilizei bastante é o de português de A a Z e matemática A a Z. Então que ele traz o conceito, a explicação e vem em seguida com o exercício, para você consolidar aquela informação que você adquiriu ali. Então, é exatamente isso. Tu tem aqui a plataforma para aquele teu momento de estudo, beleza? Mas quando tu estiver na rua, eu aconselho levar um livrinho ali, 2 livrinhos, entendeu? Em relação a questões daquela disciplina que tu tem que estudar. Por quê? Tu pode inclusive bater questões de assuntos que tu já viu. Já vai conseguir responder, já vai revisar, entendeu? Então, você tem a plataforma para aquele momento já decidido, mas o Sou Mais ele vai muito mais além dessa tela. O Sou Mais ele tem muito ali também na caixa, é utilizar tudo que você puder, de fato, né, para potencializar o seu conteúdo, mas nunca deixar de usar essas ferramentas. Eu prefiro PDF, eu prefiro apostila, eu prefiro aula. Se você puder utilizar aula, caderno e o que você tem mais de forma coerente, você vai ver que logo você vai conquistar a aprovação. PF, PRF, PCDF, o que você quiser.